Shalom, a graça e paz, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bem-vindo todos ao nosso encontro de poder, tributo ao Espírito Santo. Hoje, excepcionalmente, em dia diferente, em horário diferente. E bem-vindos. Oi, Agatha Tamires, bem-vinda, Judite, todos bem-vindos. Robson, tudo bom, meu querido? Então, bem-vindos e aproveitem. Hoje nós vamos ser um pouco mais breve, tenho compromisso daqui a pouco, mas eu quero passar esse entendimento da palavra de Deus, essa reflexão, porque eu quero fazer ao final uma oração. Amém? Então, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Ok. Se você puder compartilhar com mais alguém essa live, esse ao vivo, para que seja abençoado também, então eu agradeço. Nós, na semana passada, falamos uma expressão do hebraico que nós vimos que, de forma mais ampla, mais profunda, ela tem um significado muito de longo alcance. Que palavra foi essa? A palavra shalom, que não pode ser traduzida apenas como paz, que nós temos que ter um entendimento maior a respeito dessa palavra. Então foi o que nós ministramos na semana passada. Mas tem uma outra palavra no hebraico que deu origem a uma palavra que nós conhecemos bastante no português. A palavra do hebraico é a Shabbat, que nós entendemos como sábado, traduzimos como sábado. Mas, na verdade, essa palavra Shabbat, ela não quer dizer sábado, assim como se fosse um dia, parte de um calendário. Na verdade, há uma profundidade nessa palavra, porque ela quer dizer descanso. Descanso. A origem dessa palavra está lá na criação, quando o Senhor, após ter criado todas as coisas, criou o homem e toda a criação, todo o ambiente onde o homem foi colocado, depois de ter criado tudo com perfeição, ele viu que tudo era muito bom do que ele tinha criado e descansou. E ele, ao final dessa obra, ele descansou. E essa palavra que é usada, que é o Shabat, inclusive é uma dos 10 mandamentos, né? De guardar esse descanso. E muitas vezes nós pensamos apenas no descanso com algo físico, descanso físico. Mas o Senhor Jesus, ele veio ampliar esse descanso ao dizer que atribuir esse descanso para o descanso da nossa alma. E é esse texto que eu quero compartilhar com você. Mas antes de nós compartilharmos, vamos orar ao Senhor, pedir a presença e a manifestação dele no nosso entendimento, trazendo revelação para nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que o doce Espírito Santo trabalhe no nosso entendimento, na nossa mente, nos nossos corações, para nós entendermos a palavra, não só entendermos do nosso raciocínio, mas entendermos e aceitarmos como uma semente no nosso coração e passarmos a praticar, a absorver essa verdade em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então, alguns já botaram aí Shalom, Shalom, foi da palavra da semana passada, e é Shalom também, né? Paz, paz para todos. Mas dar ênfase a essa palavra que é descanso, né? O texto está em Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30, que diz assim, aqui é o próprio Senhor Jesus falando: vinde a mim
todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto da palavra de Deus, Jesus mostra algo, revela algo muito interessante, porque o judeu, quando ouvia falar da palavra Shabat, pensava sempre em um dia específico, um momento em que ele ia parar de fazer as suas obras, parar de trabalhar, para descansar o seu corpo. Mas também eles tinham aquela devoção de orar, se dedicar a orar ao Senhor e contemplar a criação. E essa palavra contemplar está inserida dentro da palavra descanso, porque quando Deus descansou, é óbvio que ele não descansou porque ele estava exausto, trabalhou tanto, ele já estava exausto de tanto trabalho. Não, não é isso. Aquele descanso que se refere à palavra de Deus lá em Gênesis está se referindo a que depois do Senhor trabalhar, fazer toda a obra, nos 6 dias fazer toda aquela obra, no 7º dia ele parou para contemplar a sua criação. Ele parou para aproveitar aquilo que tinha feito. E aí já é o primeiro segredo que eu quero falar com você sobre essa questão do descanso. Hoje nós estamos vivendo num tipo de aceleração muito grande, de muitas tarefas, muitos afazeres. Nós não damos muito descanso para a nossa mente. Eu até vi essa semana duas pesquisas feitas, né? Uma, o estudo da causa do TDAH, né? Uma psicóloga colocando que isso que tem sido tão recorrente em crianças atualmente, ela muitas vezes é desencadeada por causa de um excesso de atividades, sobretudo atividades mentais, de pensamentos, de informações. Então, muita coisa que chega, muito estímulo visual, principalmente nas telas, né, do celular, do tablet, da televisão. E esses estímulos vai causando uma necessidade de mais e mais informações. Mas isso é uma característica que não é apenas da criança, mas os adultos também estão começando a experimentar esse nível de aceleração do pensamento, a aceleração de atividades, e parece que não se tem mais esse entendimento da necessidade de contemplar as coisas. É interessante, houve um show no Brasil recentemente em que o artista que estava cantando, ele parou e fingiu que tinha desmaiado. E aí houve uma grande comoção na plateia, fez e parece que todos olharam para ver o que estava acontecendo. Ele fez isso para chamar a atenção, porque o que estava acontecendo? As pessoas que estavam ali naquele show estavam filmando o que estava acontecendo, pagaram um valor muito alto pelo ingresso, e ao invés de estarem aproveitando aquele momento que seria um momento de lazer, de diversão, eles estavam desenvolvendo uma tarefa de estar filmando, e não olhavam mais para o artista, estavam olhando para a tela do show que estava acontecendo. Então isso tem que se tornar uma rotina. Muitas pessoas realmente, ao invés de ir para um balneário, uma praia, para um campo, um passeio, ao invés de aproveitar a natureza, olhar as coisas, estão mais preocupados em filmar, em registrar, em fotografar, e acaba sendo uma tarefa ao invés de uma contemplação. Nós precisamos aprender ou reaprender
isso que está na nossa natureza, já lá da identidade que recebemos do próprio Deus. A contemplação, né? A observação, a parar e olhar. Quanto tempo faz que você não olha para o céu, não olha para as cores do céu? Nós muitas vezes andamos pela rua, baixamos a cabeça, ou estamos dirigindo ou fazendo qualquer outra tarefa e esquecemos de contemplar um pássaro, uma borboleta, uma flor, algo na natureza, ou mesmo a beleza de algo feito pelo homem, porque a nossa mente está muito acelerada. Então Deus, quando Ele disse que Ele entrou no descanso, Ele descansou da sua obra, Ele descansou para aproveitar aquilo que Ele tinha feito, para contemplar, para estar ali com o homem que Ele tinha acabado de criar. Então Ele tirou aquele dia, né, o 7º dia, para estar com o homem ali andando no jardim que ficava no Éden, e aproveitar realmente aquele ambiente que estava ali. Então isso faz parte do descanso e nós precisamos resgatar isso, né? Escolher o momento, separar um momento, às vezes na nossa semana, e ter um momento em família, de diversão, de lazer, de contemplação, de um passeio, né? Não precisa ser algo caro, mas precisamos reaproveitar isso aqui. Mas existe há um motivo para Jesus ter dito essas palavras. E aqui ele trouxe uma dimensão ainda maior do que apenas a contemplação ou o descanso físico. Ele disse que, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em algumas traduções está dizendo assim, cansados e sobrecarregados. Muitas vezes essa sobrecarga não está diretamente relacionada à tarefa, ao desgaste físico, embora exista esse desgaste, mas está falando ao excesso de preocupação, a nossa mente ficar inquieta. E por isso que a expressão aqui também é traduzida não só como sobrecarregado, mas traduzido como oprimido. A pessoa que vive naquela, não consegue sossegar, ela não tem um momento sequer de shalom, de paz, porque a mente está acelerada, sempre tem alguma coisa futura, algo que vai acontecer amanhã, algo que vai acontecer essa semana, e se gasta muita energia. E existem situações que realmente elas tiram o nosso sossego, né, a nossa tranquilidade. São motivos legítimos, mas nós precisamos entender que neste percurso das situações difíceis, das situações que nós precisamos enfrentar, das situações que nós precisamos realmente nos deter para buscar solução, nós não podemos fazer isso de uma forma que nos sobrecarregue, que nos oprima, que nos adoeça, que tire o nosso sossego. Por isso que ele está dizendo algo interessante aqui no versículo 29. Aprendei de mim. Aprendei de mim. Olha o que ele fala, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Quer dizer, Jesus também tinha os seus motivos de preocupação. Jesus também tinha a sua carga, e essa carga de Jesus não era leve. A tarefa que ele tinha que desempenhar, o que ele tinha que fazer no seu ministério, era muita coisa a ser feita, e coisas difíceis de suportar, difíceis de gerenciar no seu universo interior, na sua mente, no seu coração, nas suas emoções. Mas ele diz assim, que ele não tomava essas situações como algo que o oprimisse ou o sobrecarregasse, a ponto dele dizer que o jugo, esse jugo que ele tem, que ele tinha que carregar, que se nós nos compararmos a ele, nenhum de nós teve um jugo tão difícil de ser enfrentado e carregado, um peso de uma responsabilidade, de uma tarefa. Simplesmente Jesus veio para salvar toda a humanidade.
e fazendo de forma perfeita, sem cometer nenhum erro, obedecendo plenamente a Deus. Então, tudo que ele fez foi num nível de tensão muito forte. Então, era para ele ser uma pessoa arrasada, né? O semblante pesado, era para ele estar no nível de estresse muito grande, era para Jesus ter um nível de ansiedade absurda, mas ele não tinha. Por quê? Porque ele entendeu que o descanso não é apenas um dia, mas é um lugar, é uma pessoa. Ele conseguia descansar no Pai. Ele conseguia descansar na tarefa que o Pai tinha dado a ele. Ele conseguia descansar em Deus. E ele disse assim: aprendei de mim. Então, quando ele disse assim, olha, da mesma forma que eu consigo depositar meu cansaço, a minha fadiga, essa dura tarefa que eu tenho para enfrentar, eu coloco em Deus, eu coloco no meu Pai. E todas as vezes que tinha que enfrentar situações difíceis, diz a própria palavra que ele habitualmente, quando ele precisava, ele saía de perto dos seus discípulos, das suas tarefas, e ele subia um monte e ia orar. Então, um segredo muito grande para nós aprendermos com ele disse: aprendei de mim. Então ele ia buscar refúgio no Pai. Entenda que ele não ia buscar refúgio no monte, porque a gente pensa que é o monte que fazia a diferença. Ele subia no monte para ter aquele descanso, aquele refrigério. Não é o monte, é quem ele ia encontrar no monte. E por isso ele diz: vinde a mim. Vinde a mim. Então nós podemos aprender com Jesus. De nós não pararmos de pensar que é um lugar ou um dia o descanso. Não, o descanso que ele está se referindo aqui, que ele diz assim: e acharei descanso para vossas almas, para descansar a nossa mente, a nossa psique, para nós conseguirmos realmente descansar os nossos pensamentos, a nossa emoção, que ele chama aqui de alma. É necessário descansar em uma pessoa. É necessário aprender com essa pessoa, esse exemplo de nós depositarmos a nossa ansiedade nele, de nós procurarmos por ele, de nós o abraçarmos, de nós nos abrirmos com ele, de nós nos confessarmos a ele a nossa ansiedade, o que nos pesa no coração. E ele diz: olha, tome o meu fardo, aprenda de mim, veja como eu faço. Eu tenho muito mais motivos para andar ansioso. É como se estivesse dizendo isso. Eu tenho mais motivos do que todos para andar ansioso, mas eu não ando ansioso. Eu tenho paz. Eu encontro descanso. Eu encontro descanso no meu Pai. Assim também nós precisamos aprender isso, ir a Jesus. Nós precisamos, como diz a palavra dele, quando ele disse: olha, eu sou a videira e vós sois os ramos. Se vocês estiverem inseridos em mim, se vocês estiverem ligados a mim, então nós íamos dar fruto, e fruto permanente. Jesus o tempo todo nos estimulou a estar nele, a nos colocar nele, a nos apegarmos a ele, a estarmos buscando ele em todos os momentos. Então, esse é o descanso. O descanso não é um lugar, o descanso não é um dia, o descanso é uma pessoa. Jesus é o nosso descanso, Jesus é o nosso Shabat. Assim como para ele, o descanso para a alma dele estava no Pai, nós também, através de Jesus, ao descansar em Jesus, também usufruiremos do mesmo descanso que Jesus teve. E nós, ao invés de carregarmos um fardo pesado, uma cruz pesada, uma tarefa que nos angustia e nos
debilita e nos faz ficarmos exaustos na nossa mente, e muitas vezes nos levando a doenças, enfermidades emocionais, como muitas doenças emocionais que se vive hoje. Ao invés disso, nós vamos encontrar descanso, mesmo em situações que poderiam estar nos oprimindo, nos sobrecarregando. E ele disse: venha a mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendam de mim e tomem isso sobre vocês. É como se fosse uma troca, é uma forma de nós enxergarmos tão próximo do Senhor que nós depositamos o nosso fardo pesado e tomamos o dele, que é leve. E passamos a ter uma mente quieta, um coração tranquilo, uma confiança, uma segurança. Como ele fala aqui: achareis descanso para vossas almas. Alcançareis Shabat, descanso, que vai além do descanso físico, que vai além de separar um dia para descansar, mas como Jesus fazia habitualmente, ele recorria ao Pai para descansar. Amém? Espero que essa palavra tenha dado a você mais uma chave. Una essa chave do descanso, do Shabat, com a chave dada na semana passada do Shalom, da paz. Então, toda vez que você começar a pensar que as coisas trazendo aflição para você, recorra ao Shabat Shalom, ao descanso em paz. Muitas pessoas usam essa expressão no português para só se referir a uma pessoa que já morreu, ou que vai morrer, que está pronta para morrer. Descanse em paz. Não, isso é para os vivos. Isso é para nós usufruirmos. Um descanso em paz. Shabbat Shalom. Isso é para nós usufruirmos. Isso é um presente de Deus para nós. Só nós podemos usufruir da paz que excede todo entendimento e do Shalom, que pode dar descanso. Shalom e Shabbat, que pode dar descanso à nossa alma. Amém? Quero orar por nós, por esse dia, por esse momento, por essa palavra, por isso que o Senhor Jesus nos colocou à disposição, o Shabbat e o Shalom. Hoje aprendemos sobre o Shabbat. Claro que é muito mais amplo do que isso, mas o que foi dito aqui por Jesus já é uma grande chave para nós encontrarmos descanso para nossas almas. Amém? Receba a oração que eu vou fazer agora, receba na sua mente, no seu coração, se abra para essa oração que eu quero fazer por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor sabe todas as aflições que os nossos ouvintes, que todos aqueles que estão aqui assistindo online ou o vídeo gravado, sabe das aflições de cada um. E por isso, justamente porque o Senhor sabe das nossas aflições, é que o Senhor disse que nós não devíamos estar cansados, sobrecarregados, aflitos, oprimidos, mas o Senhor dá uma solução. O Senhor disse: vinde a mim, vinde a mim. E o Senhor se coloca como essa pessoa que dá o descanso, que abraça, que dá o refrigério, que traz a paz. E precisa de uma atitude nossa, sim. Houve um convite teu, dizendo: vinde a mim, mas precisa de uma atitude nossa, dizendo: eu estou indo ao Senhor, eu estou recorrendo ao Senhor para encontrar esse sossego, essa paz. E, ó Pai, que nós sejamos diligentes nessa parte, que nós te procuremos até que o nosso coração esteja tranquilo. Que nós, Senhor, te busquemos e fiquemos na tua presença até que essa transferência termine, onde nós depositamos sobre o Senhor o nosso fardo pesado e pegamos do Senhor esse fardo leve. O Senhor transfere para nós essa paz que está no Senhor, essa paz que é o Senhor.
Então faz isso agora, Pai, em cada um. Dá essa convicção. Dá, Senhor, esse caminho para cada um. Que experimentem de forma ativa isso. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Que nessa hora haja um sinal na vida dos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Um sinal no coração, na mente. Uma confirmação de que chegou a hora realmente de buscar o Senhor para encontrar esse sossego, essa paz, essa tranquilidade, esse Shabat, esse descanso para a alma. Eu clamo por isso, eu oro por isso, eu peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. O Senhor é o nosso descanso. Amém? Jesus é o nosso descanso. Deposite as suas aflições em Jesus. Amém? E tome o fardo dele. Aprenda com ele. Assimile o que ele tem para lhe ensinar. Amém? Então, Senhor, abençoe cada um de vocês. Cada um dos ouvintes. Abençoe ricamente. E na próxima terça-feira, na terça-feira da semana que vem, não é na próxima, é na terça-feira da semana que vem, às 19h30, temos esse nosso encontro marcado. Hoje foi antecipado por causa de compromissos, mas na próxima semana, terça-feira, nós vamos ter esse encontro mais uma vez, amém? Às 19h30. Eu aguardo por você. O Senhor te abençoe e te dê Shabat Shalom. Shabat Shalom. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amo a todos também. Amo a todos. Amém.